Se sua carteira de investimentos não está rendendo igual ao CDI, você está cometendo alguns erros graves. E nesse vídeo eu vou tentar te ajudar a evitar esses erros e a como você possa melhorar a sua estratégia para que você renda acima do CDI. E o primeiro erro que você pode estar cometendo é o erro de não definir os percentuais de alocações em cada classe de ativos. Ações, ações internacionais, renda fixa e seus 3 indexadores têm que estar dividido o percentual de cada indexador, fundos imobiliários, ouro, cripto ou qualquer classe que você queira acrescentar nisso aqui. Defina o percentual para cada uma dessas classes, aí sim você vai estar investindo como gente grande. E eu já fiz vídeos aqui no canal ensinando você a montar os percentuais para cada classe de ativos. É só você procurar aqui, talvez eu deixe algum aqui no card para você assistir. E assim, quando você definir os percentuais, a sua própria carteira vai te mostrar qual é o ativo que mais vale a pena investir no momento. Porque provavelmente alguns vão se valorizar um pouquinho, um vai andar de lado e alguns vão cair. E aí você vai saber que você tem que investir nos que caíram, porque ficou fora do seu balanceamento, e nos que andou de lado. Os outros que estão indo para frente sozinho, deixe estar, porque eles já estão com uma valorização acima do que deveria. Então você tem que repor nos outros que estão andando de lado e estão passando por momentos ruins. Esses ativos normalmente são os que mais vale a pena investir em determinado momento, porque são os ativos que ficaram para trás. Uma hora esses ativos vão andar de novo. O mercado é feito de ciclos, vocês sabem disso. Então todo ativo que fica para trás, uma hora ele tende a correr e recuperar essa vantagem que os outros tiveram. E o segundo erro que eu mais vejo vocês cometendo é o erro de ficar tradando os ativos. Vocês entram toda semana, ficam olhando o preço lá, acabam querendo vender um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, desacreditam do ativo, daí vende sem critério nenhum, compram um ativo para tentar ganhar uma valorizaçãozinha pequena a mais e vender 2, 3 dias depois, ou mesmo que seja 6 meses depois. Para de fazer isso. Isso vai destruir o seu patrimônio. Não fique fazendo esse tipo de estratégia de trade, porque você não vai conseguir e você vai acabar perdendo dinheiro. E você ficar tentando acertar esse momento de comprar e vender pode ser a maior furada para o seu patrimônio. Porque assim, você compra até um ativo bom, mas você não segura por tempo suficiente para ele te trazer retorno. Então toda vez que você investir, que você comprar um ativo na bolsa de valores, segure por no mínimo 5 anos. Aí sim você vai ter certeza que esse ativo vai conseguir te dar algum retorno. Se você não segurar por 5 anos, não é garantido nada e provavelmente você vai estar perdendo dinheiro. E se você acaba vendendo algum ativo apenas por desgosto, é porque você não tem nem maturidade e nem conhecimento sobre o ativo. Se você tivesse essas duas coisas e convicções, você seguraria o ativo e às vezes você até aportaria mais caso ele estivesse caindo. Então estude mais antes de investir na renda variável também, porque se você vê o seu patrimônio negativo e não tiver convicções, provavelmente você vai vender no prejuízo. E isso vai destruir o seu patrimônio. Então para de fazer isso. Só comece a investir em valores relevantes na renda variável a partir do momento que você tiver convicção do que está fazendo. E a dica que eu tenho para te dar é: comece a investir através dos ETFs. Eles são muito mais tranquilos, você consegue ver um retorno muito mais fácil e melhor com eles do que indiretamente em cada ação. E os ETFs, eles são o melhor veículo para construir patrimônio para o longo prazo. Pensa comigo, você está tentando tradar e não está conseguindo tirar uma rentabilidade boa. Mas se você comprar uma cota de um ETF, se você tivesse comprado uma cota de um ETF, desde a época que você começou a investir até hoje, eu aposto que ele teria rendido bem. É só você simular. Pega um ETF aí, veja quando você começou a investir e veja o valor que estava a cota dele antes e para hoje. E eu aposto que ela vai estar com uma rentabilidade positiva. Porque dos últimos 3 anos, quase todos os ETFs renderam e renderam bastante. E muita gente acha ruim os ETFs porque ele só entrega a média. Mas se você não consegue sozinho nem superar o CDI com as ações, você tem que se contentar com a média. E assim, a média é um dos melhores cenários no mercado financeiro, porque pouquíssimas pessoas conseguem rentabilidades acima da média no longo prazo. Pouquíssimas, dá para contar nos dedos. E com certeza você não vai ser uma dessas, nem eu serei uma dessas. Por isso que eu invisto 100% do meu patrimônio através dos ETFs. E eu acho que você deveria colocar a maior parte do seu patrimônio nos ETFs também, porque eles são um veículo de investimento
com a melhor taxa de sucesso para o longo prazo. E uma coisa que eu faço e eu vejo pouca gente falar na internet é definir o seu benchmark. Eu defino o meu benchmark para minha carteira e eu acho bem legal, porque daí quando eu avalio um ativo, quando eu avalio um ETF, eu comparo ele com o benchmark que eu tenho e eu vejo se ele consegue bater o benchmark que eu tenho em janelas consistentemente. Se ele conseguir, ele é um ativo bom para eu ter em carteira. Você pode pegar o CDI como benchmark e comparar os ativos que você quer investir. E aí você olha as janelas longas. Se ele consegue bater em janelas longas consistentemente, aí vale a pena você ter esse ativo. Se não consegue bater, não tem para que ter esse ativo, porque ele vai render menos que o benchmark, é melhor ficar só com o benchmark daí. E mesmo não sendo uma garantia que esse ativo vá continuar batendo futuramente, mas é muito mais fácil que um ativo que já conseguiu fazer isso no passado continue fazendo para o futuro do que um ativo que nunca conseguiu começar a fazer. Então eu gosto de olhar esse critério, eu gosto de definir um benchmark e olhar os ativos como eles se compararam, como eles se comportaram contra o benchmark que eu defini. E assim, eu até tenho alguns ativos que não conseguem superar na maioria das janelas o benchmark que eu defini, mas eles dão apoio ao benchmark. Tem algumas classes da renda fixa que eu tenho em carteira que eu sei que não vai conseguir superar, mas é uma renda fixa para liquidez, é uma renda fixa que vai me dar apoio para a minha estratégia principal, que é de seguir os benchmarks. Então, às vezes, você pode até aceitar alguns ativos que não vão superar, mas com a questão dele ser um apoio, que daí você vai conseguir vender ele vai te dar previsibilidade e segurança. E aí você vai vender ele para dar apoio para a estratégia principal. Agora, algo que eu percebo de sentimentos é que falta coragem em vocês, investidores. Quando vocês veem a cota do ETF oscilar só um pouquinho, vocês querem jogar tudo para cima, largar a estratégia, ou vender, ou nunca mais olhar aquele ativo e assumir como um erro. Para de fazer isso, tenha coragem, assuma a sua estratégia, assuma a sua responsabilidade, assuma as suas escolhas e acredite nelas para o longo prazo. Com coragem vai fazer você melhorar muito a sua rentabilidade para o longo prazo. Tenha certeza disso. Os ETFs e coragem é o que você precisa para ganhar dinheiro no mercado financeiro. E nunca subestime o longo prazo. Ele vai trazer retorno e ele é o seu aliado. Então deixe o longo prazo trabalhar. Longo prazo é 5, 10, 15 anos, pessoal. E não adianta querer um retorno gigantesco do dia para a noite. Os ETFs não conseguem fazer isso e eles não fazem isso. Eles não foram feitos para fazer isso. Eles foram feitos para te entregar rentabilidade no longo prazo. 5, 10, 15 anos. Sempre invista nos ETFs com essas mentalidades, principalmente de ações. De renda fixa, quando você pega um ali atrelado ao CDI, muito próximo do CDI, aí você consegue vender, comprar, sair a hora que quiser, é outra coisa. Mas de ações é longo prazo. Assim você constrói patrimônio para o seu futuro. E deixa eu te propor um dilema. Se eu tivesse aí na tua frente e te vendesse uma moeda de R$1.000 de ouro, o que você faria com essa moeda? Eu aposto que você iria guardar essa moeda para o longo prazo, ia praticamente esquecer dela e iria olhar só depois de uns 10, 20, 30 anos o valor dessa moeda. Não era isso que você faria? Tenho certeza que você respondeu sim. Agora eu te pergunto, se você comprar um ETF de ouro, você fica abrindo a corretora todo dia para quê? Para ver a cotação desse ETF. Se é a mesma coisa, é o mesmo ativo, é tudo ouro, só muda a forma e o acesso. No ETF você tem ali na sua tela piscando o valor o dia todo. No ouro físico você não tem. Então pare de procurar problema e ficar olhando a tela. Esse é um dos maiores pontos negativos de comprar ativo em bolsa, porque você vai querer ficar olhando a tela. E isso é um problema. Eu entro na corretora 1, 2 vezes por mês e é muito ainda, às vezes eu entro só uma mesmo. Então façam igual, entrem o mínimo possível e não fiquem olhando rentabilidade, não fiquem olhando o preço dos ativos. Apenas veja que classe que você tem que investir e invista nessas classes, sem olhar rentabilidade e preço. E com esse vídeo eu espero ter te ajudado a entender como você vai fazer a sua carteira render mais que o CDI. Se eu conseguir, deixa o like, se inscreva no canal. Comenta para mim qual a sua insatisfação com a sua carteira de investimento, que eu posso pegar uma ideia daqui para gravar um vídeo. E obrigado por assistir. Te vejo no próximo vídeo, pessoal. Até lá!